Olá a todos, mais uma vez. Em seguimento aos vídeos que eu tenho feito, este vídeo é explicativo pela razão pela qual eu tenho vindo a fazer este trabalho e a divulgar este tipo de coisas. Eu normalmente não me apercebo porque é que tomo certas atitudes. Elas vêm depois de eu ter lido qualquer coisa ou ter constatado qualquer situação, mas hoje vi um vídeo na internet do Rómulo Marasquim, um brasileiro que tem uma capacidade linguística fora do vulgar. Ele percebe hebraico e grego. Ele faz vários estudos da Bíblia e ele estava a ler uma parte do Antigo Testamento de Ezequiel 33, o capítulo 33, e eu lembrei-me, quando li essa parte específica da Bíblia, que resolvi começar a fazer vídeos e a divulgar este conteúdo às pessoas que eu conheço, principalmente. Começar pelo núcleo, não divulgar para o mundo, mas para as pessoas que eu conhecia. Isso não correu muito bem para mim, não pelo facto de ter sido gozado ou ofendido, ou mesmo criticado, mas pelo facto de, quando eu divulgava os vídeos no Facebook, eu tinha poucas visualizações, mas nem isso me incomodou. O que me incomodou mesmo foi quando eu punha os meus vídeos e ia ver as coisas que as outras pessoas punham, porque automaticamente, quando nós usamos uma rede social, as coisas vão aparecendo e nós vamos lendo. Apercebi-me do nível de ignorância das pessoas em determinados assuntos, como, por exemplo, uma pessoa estar em confinamento em casa por causa da história do vírus e estar a criticar os outros que andam na rua. As pessoas não se satisfazem com a sua segurança, mas metem-se na vida dos outros de uma maneira bastante agressiva, muitas das vezes. E isso incomodou-me. A coisa que fez com que eu apagasse o Facebook foi uma situação de uns peregrinos estarem a fazer como é que eu ia dizer? É um hábito numa localidade qualquer, de beijarem a cruz. E vinha um e beijava a cruz, e vinha outro e beijava a cruz, e toda a gente começou, a maior parte das pessoas que eu conheço, começou a criticar o facto que as pessoas eram ignorantes e que beijavam a cruz e não sei o quê. O verdadeiro ignorante é aquele que não procura a verdade. E digo-vos já que ser ignorante não é ser burro. Ser burro é alguém que tem falta de capacidade, ou por física, mental, ou mesmo não ter a vontade, por sua própria soberba, de procurar a verdade. Ignorante é aquele que, por não conhecer ou por não reconhecer a verdade, ou por não procurar, que erra. Portanto, na sua ignorância, as pessoas criticam os outros. Eu comecei tomei a decisão de não fazer mais vídeos e, de repente, mediante os assuntos que estão a acontecer, decidi voltar a fazer algumas coisas com mais calma, não tocando nos assuntos que eu tocava, como eugenia, identidade de género, transhumanismo, coisas que qualquer um de vocês pode pesquisar, se quiser. Há canais que fazem grandes estudos e trabalham muito acerca desses assuntos. Eu tenho os meus canais referidos no meu próprio canal, estão lá, se vocês procurarem, tem lá os canais que eu vejo. Todos os que eu vejo estão lá, alguns estavam, já retirei, porque a mensagem não sai dali, não sai do mesmo. E a minha ideia neste momento é outra. A minha ideia é tentar pôr as pessoas no caminho correto, ou aparentemente na minha visão, que seria o mais correto. Não condicionar as pessoas à minha ideia ou à minha vontade, mas mostrar-lhes a direção em que têm que seguir. Cada um tem que percorrer o seu próprio caminho, não sou eu que vou decidir isso. Mas acho que é o meu papel a fazer isso. Agora eu compreendo um bocado melhor do que eu compreendia quando eu comecei a fazer realmente os meus vídeos. Este Ezequiel 33 foi realmente o meu clique. Houve outros lá atrás, a nível pessoal, a nível de mudar a vida e tomar certas decisões, a ver com o meu próprio percurso. Há versos que são mais importantes, mas este foi o que me deu origem a tentar divulgar algumas coisas. Eu vou ler aqui um bocadinho para vocês perceberem o que é que está embutido neste Ezequiel, neste Evangelho de Ezequiel. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo
e diz-lhes: quando eu trouxer a espada sobre a terra, se o povo da terra tomar um homem de suas costas e o estabelecer por seu vigia, se quando ele vir que a espada sobre a terra, que a espada vem sobre a terra, ele soprará a trombeta e avisará o povo. Portanto, o que é que isto significa? Isto aqui tem eu não gosto de Bíblias comentadas, esta aplicação que eu tenho tem alguns comentários, diz o ofício do verdadeiro profeta. Eu não me considero um profeta, fiquem já sabendo. Eu simplesmente começo a perceber a interpretação de certas coisas, o seu real significado, peço muito entendimento e sabedoria ao Pai, a Deus. As coisas parecem-me à frente, assim, cada vez que eu tenho algum período de reflexão e tenho dúvidas e hesito, logo a seguir as respostas aparecem. Eu não preciso me preocupar com isso, basta eu acreditar que as coisas são assim. E acreditando, eu vou percorrendo um caminho mais correto, não digo que seja totalmente correto, porque há mistérios que eu ainda não compreendo, mas vou percorrendo um caminho que, na minha ideia, me levará numa boa direção. Portanto, o que é que isto diz? Que se nós temos conhecimento, se nós pesquisamos as coisas e não avisamos ou não aconselhamos as pessoas que nos rodeiam, principalmente essas, não o mundo inteiro, porque é muito difícil fazer essa obra ou estar nessa posição. Quanto mais pessoas nós tentarmos direcionar a nossa palavra, mais responsabilidade nós temos. E eu não estou preparado para esse tipo de responsabilidade. Nem acredito que as pessoas olhem para mim e comecem a perceber que algo está errado só por eu começar a falar dessas coisas. Portanto, na minha língua, no meu ciclo de pessoas no meu círculo de pessoas que eu conheço, divulgar as coisas que eu me apercebo que estão erradas e aquelas que eu acho que são corretas, não só a nível científico, como a nível de economia, como a nível de medicina, foi o que eu tenho feito até agora, como a nível de comunicação social, coisas que estão erradas e outras que estão a acontecer e que ninguém vê. E aqui diz exatamente isso, que nós temos o dever e a obrigação de informar as pessoas dessas coisas, não como uma verdade totalitária, mas fazer as pessoas pensarem e fazê-las procurar e pesquisar a sua própria verdade, aquilo que elas estão dispostas a aceitar e a acreditar. E este tem sido o meu foco. Eu acho esta mensagem bastante importante, vocês experimentem ler isto mais daqui para a frente. Há coisas que estão prestes a acontecer e eu acho que as devo divulgar. E diz mais: então, quem quer que ouvir o som da trombeta e não considerar o aviso, se a espada vier e tomar o seu sangue, será sobre a sua própria cabeça. Ou seja, eu posso avisar e até ser criticado, mas eu devia, pelo menos, não é isto que eu sinto, eu devia me sentir de consciência tranquila e limpa, porque eu passei a palavra e sobre mim não cairá qualquer desgraça. Supostamente isto é o que aqui diz, mas eu não me sinto assim, eu sinto-me triste cada vez que eu falo e digo alguma coisa e as pessoas gozam vir a cara para o lado. Eu não me importo de ser gozado, e por incrível que pareça, eu importo-me com o que as pessoas, qual é o caminho, a direção que as pessoas vão seguir, porque se eu me apercebo que depois de eu ter falado nada mudou na vida dessa pessoa, percebo que essa pessoa não vai na direção certa e isso incomoda-me. O simples facto de eu ficar livre ou isento de qualquer responsabilidade só porque disse, só porque falei sobre o assunto, isso para mim não é suficiente. Por isso é que eu tento abordar o assunto de várias maneiras, a trazê-lo de várias maneiras para conseguir fazer aquele clique surgir e fazer com que as pessoas entendam que há muito que está oculto e que não é perceptível. Mas se o vigia vir que vem a espada e não soprar a trombeta, e o povo não for avisado, se a espada vier e levar qualquer pessoa dentro deles, ele é levado à sua iniquidade, mas seu sangue eu requerei da mão do vigia. Ou seja, se eu souber que algum mal está para vir sobre alguma pessoa, isto mal como guerras, como algum tipo de ataque, algum tipo de caminho, mesmo o próprio caminho que a pessoa leva não seja o correto, e eu não tentar virar a direção dessa pessoa, ou não avisar de qualquer coisa que aí vem, tudo cairá sobre mim, porque eu sabia a verdade e nunca a divulguei.
Portanto, eu não pretendo estar calado ou parar de falar sobre estas coisas. Nós temos uma obrigação moral de levar as pessoas na direção certa, ou pelo menos de as encaminhar, não de levar, mas encaminhar, mostrando-lhes a verdade. E se as pessoas duvidarem dessa verdade, elas só têm que procurar por elas próprias. Se elas não quiserem fazê-lo, fica tudo nas costas delas, não nas nossas. Nós temos esse dever de mostrar às pessoas, por exemplo, coisas que eu tenho falado, como por exemplo a idade da Terra. A Terra não tem 4,4 bilhões de anos, a Terra tem no máximo 11 mil anos. E temos um senhor que é o Robert Gentry, que prova isso. Ele escreveu um paper, como é que se diz, um artigo científico sobre isso. Nós sabemos que o dilúvio é verdade. Por exemplo, o Monte Everest esteve debaixo d'água. Se eles dizem que os cometas trouxeram a água do espaço para a Terra, como há água suficientemente, tanta água na Terra, possivelmente debaixo dos lençóis freáticos, existe muita água que dá para cobrir a Terra 3 vezes, como é que essa água toda veio em cometas? Não é? Há coisas que nós temos que começar a ver. Por exemplo, já nem falo na história da ciência, que a ciência é toda dogmática, foi uma ciência criada para nos fazer acreditar noutras coisas. Mas, por exemplo, como é que o homem foi à Lua? Com tecnologia inferior à tecnologia de um telemóvel de hoje em dia. E essa tecnologia, mesmo assim, ainda é limitada para aquilo que se pode fazer neste mundo. As pessoas, se traçarem paralelos, vão começar a perceber que as coisas não são como nos dizem, mas para isso é preciso a pessoa querer saber, pesquisar e procurar. Mas para isso é que foi criado uma economia que escraviza as pessoas nas suas obrigações e deveres, que faz com que as pessoas tenham mais que fazer do que realmente procurar a verdade. As pessoas contentam-se com o modelo, com este modelo de vida. E muitas das vezes não querem saber, acreditam naquilo que está porque funciona ou porque vai funcionando e têm as suas coisas que gostam, os seus hobbies e estão entretidas e não conseguem perceber o engano. Isso depende de cada um, eu quanto a isso não posso fazer nada, mas eu tenho a obrigação de vir aqui e dizer aquilo que realmente está a acontecer. E esse é o meu papel. Portanto, ele ouviu o som da trombeta e não considerou o aviso, o seu sangue será sobre ele, mas o que considerar o aviso livrará a sua alma. Portanto, se ele ouviu o som da trombeta e não considerou o aviso, não é? Se eu não avisei, o sangue será sobre mim. Mas se eu considerar ouvir isso, se eu avisar, livrarei a minha alma. Mas se o vigia vir que vem a espada e não soprar a trombeta e o povo não for avisado, se a espada vier e levar qualquer pessoa dentro deles, ele levará de ser cuidado. Mas pronto, o seu sangue recairá da mão do vigia. Eu já tinha lido isto. Então tu, filho do homem, estabeleci vigia sobre a casa de Israel. Portanto, tu ouvirás a palavra da minha boca e lhe avisarás de mim. Quando eu disser ao perverso, ó homem perverso, tu certamente morrerás. Se tu não falares para avisar ao perverso do seu caminho, aquele homem perverso morrerá em sua iniquidade, mas o seu sangue eu requerei da tua mão. Entretanto, se tu avisares ao perverso do seu caminho, para que ele se desvie dele, se ele não se desviar do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Portanto, esta história aqui do então tu, ó filho do homem, te estabeleci vigia sobre a casa de Israel. Tu ouvirás a palavra de minha boca e lhe avisarás de mim. E muita gente pode dizer, mas isto é sobre a casa de Israel. É assim, há muita coisa que as pessoas deviam saber em relação à história dos haplogrupos genéticos. Quem nós somos, de onde viemos, como é que o povo se distribuiu pelo mundo e quem nós realmente somos e qual é a nossa linhagem. E há muito que as pessoas precisavam de saber, principalmente não só da mistura das linhagens, dos haplogrupos genéticos, como também da história do enxerto. A Bíblia fala muito em enxertado, uma pessoa que é enxertada. Enxertada é alguém que não pertencia à casa de Israel e passa a pertencer por aceitar Jesus, o Messias, por aceitar Deus e a doutrina. Portanto, a pessoa pode ser enxertada, não pertencendo diretamente, e há uns que pertencem e não sabem. Uma coisa que está a acontecer, que eu tenho visto, já vi em outros estudos, que há pessoas da geração de 70, entre a geração de, vamos pôr aqui, 65, 66,
para 70, 74, toda ela está a despertar. Cada primogénito, uma família numerosa de primogénitos, o primeiro de cada família numerosa está a despertar em vários pontos. A minha família não é muito numerosa, mas eu tenho 2 irmãs e eu sou o primogénito. E isto para mim faz sentido. A primogenitura sempre foi uma coisa muito importante para Israel e para as tribos de Israel e para a doutrina bíblica. Não é? E vemos isso ao longo da história. Quem ainda até esta altura não percebeu que a Bíblia não é nada mais, nada menos que um livro histórico que contém a palavra de Deus e que o termo religião, religioso ou doutrina religiosa é simplesmente mais uma fantasia. Não se trata de doutrinas, não se tratam de denominações, mas sim de reconhecer a palavra de Deus, do Criador, através da história. A história que está aqui. História verdadeira, talvez um bocadinho monopolizada, alterada em pequenas palavras, mas está cá a história. E muitos historiadores descobriram certas coisas enterradas por conta de lerem a Bíblia. Foi lá que eles encontraram as referências dos locais onde as coisas poderiam estar e foi isso que impulsionou parte da história conhecida hoje. Portanto, há um dever de passar a palavra. Há pessoas que estão a aparecer como eu e como outros que têm levado isto a sério e se puseram como um farol de esperança e de conhecimento para quem está a dormir ou está desatento. Eu predispus-me a fazer esse papel, vou continuar a fazê-lo. E convém que as pessoas também procurem por si, façam a sua própria pesquisa. Não entendam que este mundo, apesar de ter sido criado com uma finalidade, não vive nessa base. O mundo foi corrompido, o mundo jaz no maligno, como dizia o Messias, Jesus de Nazaré, que os valores estão deturpados, os valores estão trocados. Existe um grupo de pessoas que quer corromper a humanidade e estão a conseguir, estão a distrair as pessoas e as pessoas estão aí nesse caminho. E eu vou continuar a fazer o meu papel. Vocês podem continuar a ler. Eu não vou ler mais, porque acho que já a ideia está aqui e o vídeo depois começa a ficar muito grande e as pessoas não querem ver mais. Portanto, tem aqui muito de obrigação que pessoas como eu, que se começaram a perceber que alguma coisa não estava correta, que o mundo não é o que parece e que muitas coisas vêm aí e elas estão a começar a tomar forma, que estão a fazer, pessoas como eu estão a fazer o papel, estão a fazer o seu papel, têm que fazer o seu papel. E se as pessoas não quiserem levar este tipo de conhecimento como verídico, não quiserem pesquisar e não quiserem mudar a sua direção, só depende delas. Não aqui ninguém obriga ninguém a tomar algum tipo de percurso ou a acreditar naquilo que é dito nestes vídeos. Mas sim, há muito oculto, muita coisa oculta que não nos foi revelada, muitas mentiras que fazem as pessoas acreditarem no modelo que foi posto, não é? As mentiras foram criadas para ir moldando as pessoas ao mundo que os afasta do Criador e da verdade, e vão passando isso para os filhos, essa falta de crença. As próximas gerações vêm sem crença alguma. Não é à toa que temos uma das gerações mais depressivas já vistas, não é? Esta geração de miúdos por qualquer coisa são como se chamam, geração Snowflake, que por qualquer coisa, não sei o quê, não é assim, eu vou dizer e vou fazer, és assim, és assado, deixa-me, não sei o quê. Tudo isto nós vemos no comportamento das crianças que não têm moral definida, não têm comportamento definido, nem sequer sabem quem é que são, se são homens, se são mulheres, se são uma arte, se são um animal, e têm comportamentos estranhos e que hoje em dia tudo é permitido, foi feito para que se fosse permitido, porque havia uma ideia
lá atrás para criar este tipo de conceitos e permiti-los para que as pessoas pudessem fugir da realidade, porque assim, ser crente em Deus hoje em dia é careta, não tem piada nenhuma, é um bocado antiquado e as coisas não são assim. Então preferem dar ouvidos a outras doutrinas, acreditarem que a Terra tem vida e que a Terra representa-se por uma mulher, que é uma presença feminina, que nós podemos errar as vezes que quisermos, que vamos sempre, como é que é dizer, reencarnar e voltar a experimentar a vida de maneira a tapar os erros que cometemos no passado, e que vamos subindo por etapas até conseguirmos ser uns seres de luz e puros, não é? Que devemos deixar de acreditar em um Criador e em amar o próximo, e devemos acreditar no nosso amor próprio e o eu como centro, não é? Um amor falso, não é? Porque ao fim e ao cabo esse amor tem umas condições, não é um amor incondicional como o amor do Criador, é um amor que tem uma base. Se vocês forem bem ver essas doutrinas esotéricas, vão perceber que esse amor tem um princípio, que nós temos umas barreiras que permitem amar-nos a nós próprios para podermos amar os outros, mas não temos que aturar certas coisas dos outros, porque essas coisas nos fazem mal. Portanto, só podemos ajudar os outros se essas coisas trouxerem benefícios para nós mesmos. Isto foi uma das coisas que eu encontrei. Apercebo-me que muito o esoterismo de hoje em dia aproveita-se do sofrimento dos outros para continuar a explorar esse sofrimento como uma forma de alimento, e isso está errado. Mas as pessoas acham que é muito mais fácil do que adorar um Criador e do que adorar a verdade. Entretanto, a doutrina de Cristo e de Deus tem pelo menos 5, 6 mil anos em obras escritas, que são negadas pelo homem, e estas doutrinas mais recentes de indianas e do culto budista, que são mais recentes, têm muito mais força porque são menos pesadas, porque não obriga as pessoas a tentarem fazer o seu melhor por si e pelos outros, e sim por tentativa e erro. Ou seja, podem fazer errado agora, mais tarde podem vir a fazer bem, porque depois isto tudo vai gerar um equilíbrio, porque o mal não existe sem o bem e o bem não existe sem o mal, e as coisas não são assim. A Bíblia própria diz, acho que é em João, a luz brilhou na escuridão e a escuridão não a compreendeu. Portanto, vocês têm que perceber que a vida não é o equilíbrio do bom e do mal, não tem que haver mal para haver bem. Simplesmente o mal é a ausência do bem, e onde o bem brilha, o mal não tem lugar. É só isto que eu queria dizer. Um abraço a todos e obrigado por me terem ouvido. Até à próxima.